O deputado federal Sargento Gonçalves participou da audiência pública organizada pelo deputado Coronel Meira na Comissão de Segurança Pública da Câmara para debater a situação dos presos políticos do Brasil. Sargento Gonçalves manifestou sua solidariedade aos presos políticos e seus familiares, lembrando que é preciso agir para restabelecer a democracia no Brasil. Sargento Gonçalves disse: "Não desistam, não vamos desistir, desistir não é uma opção." Ele lembrou que vê parlamentares que deveriam representar o povo, trocarem sua representatividade por cargos ou venderem seus votos e disse: "Foi devido a esses sujeitos que aconteceu o que aconteceu com nosso irmão Daniel Silveira, um homem de bem, deputado que representava bem o povo do Rio de Janeiro, o povo brasileiro nesta casa, e hoje está onde não deveria estar. O presidente que está aí deveria estar lá, mas não ele." O deputado acrescentou: "Mas eu tenho dito que, assim como Daniel Silveira, Clezão e tantos outros, esses homens e mulheres que estão presos, que perderam a vida, são soldados que estão lutando uma guerra. E eu, que combati durante quase 20 anos o crime, a guerra urbana, a gente sabe que na guerra a gente perde soldados. Eu perdi muitos amigos, mas nem por isso eu desisti de lutar. E na luta não dá tempo da gente parar para chorar. A gente chora combatendo, porque o inimigo sempre está em posição de combate. A gente não pode recuar, a gente não pode vacilar." Sargento Gonçalves dirigiu-se aos familiares dos presos políticos e disse: "Saibam que a dor dos senhores e das senhoras é a nossa dor. Eu não me conformo com o que tem acontecido no Brasil. Eu não me conformo em ver homens de bem presos. E como eu posso me conformar hoje em ver homens porque estavam nas ruas, porque estavam expressando sua indignação, sua revolta com tudo que tinha acontecido no Brasil? E qual é o homem de bem que não tem se indignado, que não tem o mínimo de conhecimento político para não compreender a indignação que foi causada e que levou esse povo, essa multidão, à frente dos quartéis? A parcialidade do ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE. O deputado enfatizou que a parcialidade do ministro foi tão patente que superou questões pontuais sobre tecnologias, bastando observar sua atuação à frente da corte para indignar a população. Ele disse: "A parcialidade, o dedo pesando na balança, só isso já gera motivo." Sargento Gonçalves questionou: por que essa dificuldade toda? Por que ministro do STF vem fazer lobby aqui dentro? Por que esse medo? Por que o cidadão comum não pode questionar, não pode ter dúvida? O deputado lembrou as vítimas da perseguição e mencionou: "Tive contato com a família do Clezão. Como é triste ver aquelas jovens ali, filhas órfãs de um herói de guerra. Mas nós iremos lutar. Não podemos retroceder porque está em jogo a honra desses homens e mulheres que colocaram os seus bens mais preciosos, a sua liberdade, a sua vida, em defesa da nossa tão valiosa liberdade." A violação de direitos de crianças e violação ao sistema acusatório, com o Ministério Público sendo ignorado, já se tornaram comuns no país com a permanência e a expansão dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. Crianças tiveram suas casas invadidas desde 2019 e até mesmo seus equipamentos eletrônicos apreendidos em meio às buscas e apreensões ordenadas sem qualquer indício de crime, que muitas vezes tiravam todos os bens eletrônicos de famílias e privaram as crianças até mesmo das aulas remotas durante a pandemia. Crianças foram separadas de seus pais e mães ou de seus avós, afastados da família em prisões políticas ou no exílio. Outras crianças ficam, na prática, presas com seus pais, que não podem deixar a casa e não têm meios de sustento, nem para prover atividades para os filhos. Algumas crianças viram seu pai perder até mesmo o movimento das pernas devido a um estranho acidente enquanto estava preso por crime de opinião.
Outras crianças sofrem com as consequências econômicas dos bloqueios de bens e confiscos a que as suas famílias são submetidas, além do assédio de reputações promovido pela velha imprensa. Há mais de 5 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz em segredo de justiça inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. Esses depoimentos, relatórios e reportagens produzidos por pessoas interessadas embasam medidas extremas contra conservadores, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. A renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a renda de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores é retida sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Nosso grande deputado, tá certo? Nosso Sargento Gonçalves. Esse é duro. É duro na queda, aí do Rio Grande do Norte. Deputado Coronel Meira, agradeço a oportunidade. Saudar a todos. O nosso irmão em Cristo, desembargador Sebastião Coelho. Quero dizer que não faria questão da fala. Estou aqui como soldado. Para ombrear, para demonstrar minha solidariedade a todos que estão aqui. Eu tenho dito algumas vezes quando subi daquela tribuna que essa nação ainda testemunhará o que Deus irá fazer. Isso é uma fala profética que Deus colocou em meu coração e eu creio, não é da boca para fora, mas eu creio que Deus tem nos usado como instrumentos aqui para dizer isso para vocês. Não desistam, não vamos desistir, desistir não é uma opção. Quando eu falo isso, muitas vezes... Sebastião Coelho, muitas vezes eu amanheço o dia, né? Às vezes ligo para minha esposa falando das lutas que passamos aqui, as tristezas nas votações, a ver parlamentares, aqueles que deveriam representar o povo, vender o seu voto, trocar por emendas, trocar por cargos, né? E não representar, não fazer às vezes. E foi devido a esses sujeitos que aconteceu o que aconteceu com o nosso irmão Daniel Silveira, um homem de bem, um deputado que representava bem o povo do Rio de Janeiro, o povo brasileiro nessa casa, e hoje está a segurança pública, e hoje está onde não deveria estar. Hoje ele está ocupando uma posição onde esse presidente que está aí deveria estar lá. Mas não ele. Um homem de bem, um homem honrado. Mas eu tenho dito que assim como o Daniel Silveira, o Clezão e tantos outros, eu faço menção aqui do jovem Kelvin, 17 anos, assassinado
comunidade lá no Rio Grande do Norte simplesmente por colocar em suas redes sociais que votava no presidente Bolsonaro. Mas eu tenho dito que esses homens e mulheres que estão presos, que perderam a vida, são soldados que estão lutando na guerra. E eu que combati durante quase 20 anos o crime dentro da guarnição de polícia, a guerra urbana, a gente sabe que na guerra a gente perde soldados. Eu perdi muitos amigos, né, em confrontos, mortos pelo crime organizado lá no Rio Grande do Norte, mas nem por isso eu desisti de lutar. E na luta não dá tempo da gente parar para chorar, Coronel Meira. A gente chora combatendo, porque o inimigo ele sempre está em posição de combate, a gente não pode recuar, a gente não pode vacilar. E nós temos estado aqui nessa trincheira como verdadeiros soldados. Eu creio que Deus nos constituiu para este tempo. E é como soldados mesmo, combatendo uma guerra, como Caveira disse, não é apenas física, Sargento falou, mas é uma guerra espiritual também. E nós estamos aqui prontos para combater. Temos combatido que o povo brasileiro, que aqueles que estão, familiares que estão aqui de presos, saibam que a dor dos senhores e das senhoras é a nossa dor. Eu não me conformo com o que tem acontecido no Brasil. Eu não me conformo em ver homens de bem presos. Eu que durante 19 anos combati o crime e bandido saia primeiro que eu da cadeia. A gente fazendo boletim, prestando depoimento, Sargento falou. E o criminoso traficante saía primeiro que nós da cadeia. E como eu posso me conformar hoje ver homens porque estavam nas ruas, porque estavam expressando a sua indignação, a sua revolta com tudo que tinha acontecido no Brasil. E qual o homem de bem que não tem se indignado, tem um mínimo de conhecimento, de inteligência, o mínimo de conhecimento político para não compreender a indignação que foi causada e que levou esse povo, a multidão à frente dos quartéis. A parcialidade do ministro Alexandre Moraes, presidente do TSE, a parcialidade, como bem disse a gente falou, independente, Coronel Meira, se houve não, mas a parcialidade do dedo pesando na balança, só isso aí já era motivo. A necessidade da falta de transparência. E aí, se há ou se não há, por que essa dificuldade toda? Por que ministros do STF fazer lobby aqui dentro para que não haja transparência nas eleições, para que não haja... Por quê? Por que esse medo? Por que o cidadão comum não pode questionar, não pode ter dúvida ou de qualquer outro equipamento eletrônico que seja, ou de qualquer processo público? E por isso a necessidade da transparência completa, a máxima transparência possível de um processo tão importante. Qual o preço da democracia? Então, se a democracia vale tanto, Coronel Meira, por que não atender esse pedido, esse clamor de parcela do povo brasileiro? Mesmo que não seja de todos, mas de parcela, que nós possamos ter. Então esse é o nosso clamor aqui, é a nossa indignação, tanto quanto aqueles que estão presos. Perdi, como eu disse, o Kelvin lá no Rio Grande do Norte, era um jovem, 17 anos, um amigo pessoal, um menino do bem, escoteiro, trabalhador, igual a ele, vários outros. E nós sabemos de várias situações, tive contato com a família do Clezão, como é triste ver aquelas jovens ali, filhas órfãos de um herói de guerra. Mas nós iremos lutar e não podemos retroceder, não é uma opção nossa. Por quê? Porque está em jogo a honra desses homens e mulheres que colocaram seus bens mais preciosos, a sua liberdade e a sua vida em defesa da nossa tão valiosa liberdade. Por isso, é um compromisso meu e o juramento que eu fiz, Coronel Meira, há 19 anos atrás, se preciso for entregar minha própria vida para proteger um homem, um cidadão de bem, esse juramento continua de pé. E cumprir com toda a minha alma, com toda a minha dedicação. Minha continência a todos que estão aqui. Parabéns, Gonçalves.